Senhor, nós consagramos o nosso louvor a Ti. Entregamos, Senhor amado, na Tua presença. Eu queria chamar essa manhã, Deus, que esse louvor venha abrindo as janelas dos céus. Como o Senhor profetizou sobre a vida do apóstolo Pedro, as chaves que o Senhor entregou nas suas mãos, é uma chave para abrir o céu. E nós queremos, Senhor amado, nesta manhã abrir os céus, primeiramente para que o nosso louvor suba até os Teus ouvidos, que o nosso louvor suba como cheiro suave às Tuas narinas, e que em resposta com as janelas dos céus abertos, ó Pai, o Senhor venha derramando sobre nós a Tua presença gloriosa, o Teu mover, ó Pai, as Tuas bênçãos, as Tuas ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Deus, nesta manhã nós recepcionamos e recebemos a irmã Bruna, Pai. Senhor amado, ela veio de outro ministério. Senhor amado, eu quero rogar a Ti pelos pastores que passaram pela sua vida. Senhor amado, cada um deles que deixou sobre ela uma marca, ó Deus, que deixou sobre ela um ensinamento, e hoje o Senhor a trouxe até nós, ó Pai. Eu não sei, Senhor amado, aquilo que o Senhor ainda quer realizar sobre a sua vida, mas que nós sejamos instrumentos nas Suas mãos, ó Deus, para realizar esta obra, Pai, para aperfeiçoar, para moldar, para fazer aquilo que é a Tua vontade. Ela é uma ovelha, a sua família são uma família de ovelhas, ó Pai, e que nós precisamos pastoreá-la, ó Deus, nos dá graça, sabedoria, entendimento, para cumprir, Senhor amado, com esse projeto que é Teu sobre a vida dela, Pai. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que ela se encaixe, Senhor amado, perfeitamente dentro deste ministério, e que o Senhor venha fazendo com que ela cresça, não somente, Senhor, na graça, mas também no conhecimento. Pai amado, que ela se aproxime cada vez mais de Ti, que ela esteja presente a Ti, ó Pai, e que o Senhor se faça presente na vida dela, Senhor amado, nas alegrias e também nas enfermidades, Senhor amado, na tristeza, Senhor amado, e também nas festas, que o Senhor faça parte da sua vida em todo tempo, para que o Teu nome sobre ela seja glorificado. É o que eu te peço, Senhor amado, nesta manhã, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. As palmas louvam e bendizem o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. As irmãs podem se sentar. Eu não me recordo a última vez que eu recebi alguém aqui na igreja. Não me recordo. A irmã recorda? Não, também. Você recorda? Também. Eu ouso dizer, se não foi a primeira, não me recordo, porque eu sempre trabalhei de uma forma onde eu me recusei a ser prestador de aquário. Eu sempre me recusei a fazer esse trabalho. Está aqui a minha esposa como testemunha. Eu sempre me recusei. Falei, Senhor, não, isso eu não vou fazer nunca. Abrimos o ministério sem ninguém. Sem ninguém. Só com Deus e a promessa. E Deus cumpriu. Saímos de uma igreja grande para abrir o nosso ministério, não arrastamos ninguém, não quero ninguém. E assim foi. Acredito que seja a primeira. Acredito. Mas que seja a primeira de muitos. Porque aqui tem água para beber, e tem pão para comer. Amém? Aqui tem água para beber e pão para comer, né, irmão meu? Glória a Deus. Uma coisa é certa, de sede e de fome, aqui você não morre. Tá bom? Em nome de Jesus, seja muito bem-vinda e que Deus nos abençoe. Que nós tenhamos aí um crescimento maravilhoso na presença de Deus. E seus pastores que passaram pela sua vida, eles fizeram algo para você. Tenho certeza que você desceu as águas.
Alguém pagou esse preço, na verdade. Mas agora o que chega para a gente, chega para aperfeiçoar. Já chega quase tudo prontinho. Com 15 anos. Então, quem foi? Foi o pastor Simval, o pastor Noel. Reinaldo. Samuel. Pastor Francisco? Francisco, né? Pastor Francisco. Faz tempo, hein, minha filha? 15 anos, eu tô com, vou fazer 40. Não precisava falar assim, não, mas ficou registrado. Amém. Então veja a caminhada, né? Veja aí, 25 anos de estrada. 25 anos de estrada. Aí vem uma palavra que diz assim, já era para você estar descendo a Bíblia. Batendo assim. Plá. Né? Então, que seja esse aperfeiçoamento. Eu vou ensinar você a bater, chega de apanhar. Né? Deixar você firme no Senhor aí. Até vou usar essa, embora foi uma palavra muito particular, mas eu vou usar essa palavra, com a permissão da irmã Vilma, até as pessoas olhar para você e dizer para você que já está parecendo com nós. Amém? De tal maneira que, assim como os discípulos pareciam com Jesus, Pedro ficou seguindo Jesus de longe, mas as pessoas que se aproximaram dele, você faz parte deles, porque você parece com eles. Seu jeito é igual a ele, então vai acabar ficando igual. Amém? Vai aprender a dar cacetada, vai aprender a levar cacetada, vai aprender tudo isso aí. Mas o importante é que nós temos o conhecimento da Bíblia. Jesus é o principal na nossa vida. Amém? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Mas a gente para de ficar observando aquilo que passou na minha vida sem ser crente, servir de experiência. E muitas coisas Deus usa, mesmo aquilo que eu fiz no mundo como profissional, Deus usa a mesma coisa dentro da igreja. Não é do mesmo jeito, mas aperfeiçoado. Eu fui líder e fui gerente no mundo, e Deus me transformou num pastor. Então aquela liderança já fez um efeito como pastor. Eu nunca tinha sido pastor na minha vida, mas o Senhor me ensinou a ser. E é um trabalho bruto, né? Não foi assim que alguém sentou comigo, eu vou te ensinar a ser pastor. Não, foi Deus mesmo. Vem aqui que eu vou moldar você. Fiz um seminário, mas aquele seminário para mim foi como, vamos dizer assim, um miojo. Não, mas eu queria mais, eu queria mergulhar. E eu mergulhei. No que eu mergulhei, eu acabei encontrando. Amém? E Deus foi trabalhando nas nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 57. Aleluia, Jesus. Amém? Antes de nós lermos, eu vou falar o tema dessa mensagem. A vida é feita de escolhas. Estou com essa palavra há dias, martelando na minha mente. A vida é feita de escolhas. Eu fiz essa pergunta para o Renato dentro do carro ontem, e ele não conseguiu responder. Ele falou outras coisas, mas eu disse para ele assim: entre Jesus e a cruz, quem o povo escolheu? Eu faço essa pergunta para todos aqui. Entre Jesus e a cruz, quem o povo escolheu? A cruz. Porque você vê as pessoas andando com a imagem do rosto de Jesus pendurada, anda com a cruz. A arma que levou Cristo à morte. É para a gente ficar com dó? Não, a Bíblia diz que não, porque faz parte do plano de Deus, da nossa salvação. Mas o povo, ao invés de escolher a Cristo como Salvador, escolhe a cruz. Entre Deus, entre a igreja e o mundo, o que o povo escolhe? O mundo. De uma forma diferenciada, mas continua escolhendo a cruz.
Entre a igreja e o shopping, o povo escolhe o quê? É que você trabalha no shopping, mas o povo escolhe o quê? Entre a igreja e o shopping, o povo escolhe o shopping. Nós estávamos louvando aqui, eu não sei se você sentiu isso, mas no quarto louvor não dá uma canseira? Não dá vontade de parar e sentar? Imagina aquele povo nos Estados Unidos para chegar ao avivamento cantando a mesma música 200 horas. Quanto tempo a gente aguenta de louvor? Quanto tempo a gente aguenta de avivamento? Entre um avivamento, entre estar na casa do Senhor e cantar um louvor durante 1 hora, e estar lá no mundo, mesmo que seja ouvindo aquelas músicas nojentas que eles têm durante um dia inteiro, as pessoas preferem ficar ouvindo aquela música do que cantar um louvor durante 1 hora. Então nós brasileiros, a igreja brasileira, entrou por um caminho muito ruim e difícil de volta. Porque lá nos Estados Unidos, o pastor que iniciou este culto, ele disse que achava muito difícil Deus alcançar o coração deles. O pastor queria pregar. Ele disse: eu achei muito difícil o que Deus poderia fazer naquele lugar. Porque o povo não está ligando para isso. O povo fez a sua escolha. Entre escolher a Cristo e escolher o mundo, o povo escolheu o mundo. Então, quando um pastor tem um tema de avivamento, quando você vê o avivamento, biblicamente falando, você vê no livro de Esdras. Quando ele reúne o povo que volta do cativeiro, ele sobe em cima de um caixote, convoca toda a congregação de Israel e chama eles e diz: hoje nós precisamos nos arrepender diante do Deus Todo-Poderoso. E não existe avivamento sem arrependimento. Não existe. Então a primeira coisa que Esdras fez foi convocar o povo para o arrependimento. Ele disse: hoje nós vamos ler os mandamentos de Deus, nós vamos ler as suas leis. E eles passaram dias lendo leis e ordenanças do Deus Todo-Poderoso, para no final dizer: nós decidimos que vamos servir ao Deus Todo-Poderoso. Nós nos arrependemos de tudo que fizemos no passado. Não tem como alguém dizer assim: olha, eu sou avivado, se ele não se arrependeu. Avivamento não é a festa que todo mundo proclama. Avivamento é um novo nascimento em Cristo. É nós deixarmos Deus fazer parte da nossa vida. E se a vida é de escolhas, eu escolho Deus. Eu escolho a Cristo. Eu escolho estar na igreja. Depois, se tiver uma festa, a gente vai na festa. Mas primeiro eu quero estar na presença de Deus, me enchendo, porque todo lugar que nós formos, nós seremos alvo de alguma coisa. E não precisamos estar revestidos com o poder de Deus. Está coberto com teu sangue, repleto da sua armadura, para sairmos vencedores de tudo aquilo que fizermos e aonde estivermos. E muitas vezes não é o nosso muito falar que vai mudar o coração das pessoas. Repete comigo: é o meu testemunho que vai mudar o coração das pessoas. Não é o que eu falo, mas é o que eu faço. Não adianta nada eu vim aqui, subir em cima desse púlpito e pregar, e depois alguém chegar e pedir a minha ajuda e eu recusar. Não vai adiantar nada. Não cumprir com aquilo que Deus estabeleceu. Amém? Não vai resolver. Então nós precisamos estar prontos para aquilo que Deus estabeleceu sobre nós. Se a vida é feita de escolhas, o povo entre direita e esquerda, o que foi que o povo escolheu para estabelecer como governo no país? Entre direita e esquerda, o que o povo escolheu? A esquerda. O que diz a Bíblia? Que o homem de direita tem juízo. Então quer dizer que aquele que escolhe a esquerda está sem juízo nenhum, não está preparado. Amém?
Entre bênção e maldição que Deus estabeleceu, Ele levou aquele povo diante de dois montes. Esse é o monte da bênção, esse é o monte da maldição. Escolhe o que vocês querem para as suas vidas. Mas o que as pessoas estão sofrendo hoje é consequência das suas escolhas. Foram elas que escolheram. Quem escolheu casar com você? Pastora Ney. Foi eu. Quem escolheu casar comigo? São escolhas. Quem escolheu casar com Marcelo? Foi a senhora. Quem escolheu, o Marcelo escolheu casar com a senhora. Como diz o Cláudio Duarte. Quem escolheu casar com a Vilma? Foi o Marco. E quem escolheu, quem que a Vilma escolheu? O Marco. São escolhas. Filho a gente não escolhe. Escolhe? Não. Aí não é nós que escolhe. Mas dentro dele vem metade de mim e metade de você. 24 genes dela, 24 genes meu. Ou seja, a natureza daquele ser que está sendo formado, ele vai ser formado com duas personalidades. Vai ser uma mistura. Por isso que quando a gente olha para os filhos, lá em casa não, lá tudo parece comigo. É incrível. Tudo comigo. Nenhum deles é igual a Né, nenhum. Por quê? Porque a Né fala, tudo seus filhos, você que fez, você que isso, você que aquilo, você que aquilo outro, é tudo seu. Mas tem 24 genes dela dentro deles. Que hora que vai aparecer, eu não sei. Apareceu esses dias. Porque na hora da aflição, na hora da dificuldade, que todo mundo deveria explodir, todo mundo se abraça. Aí é o gene dela. É aquele amor, é aquele carinho. Todo mundo olha assim, não, mas a gente tem que fazer, não, mas a gente tem que ajudar. Isso é dela. Então, o meu e o dela estão misturados. Assim, você tem 4? Nossa, 3. 3? O Marcelo tem 4, eu tenho 3. Você tem 3? Olha só, você tem 3. 3 bênçãos dentro da sua casa, com personalidades duplas. Metade seu, metade do Marcelo. Imagina. Quando você olha para eles, quem você vê? Olha, sinceramente, eu vejo Você vê seu pai. e nós estamos conversando. Não, se você vê seu pai, logo é o gene seu. Logo é você, filho. Então não vem com essa. Você está querendo jogar do seu pai, mas a culpa é sua. É tudo seu. Então, porque do seu pai veio para você, e de você vai para seus filhos. Então, se você vê seus filhos igual ao seu pai, você vê você. É bênção. Né? E a irmã Vilma? Quem que a irmã vê nos filhos? Tudo pai. A mãe não. É incrível como as mães são perfeccionistas, são perfeitas em tudo, né? Tudo a culpa é nossa. Mas glória a Deus por isso. Mas as escolhas quem fez fomos nós. A semente foi plantada por nós. Só que a geração dessa semente, o crescimento dessa semente, foi Deus quem deu. Só que ela falou, essa semente vai parecer com quem plantou. E vida que segue. Não deixa de ser escolhas. Nós escolhemos. Amém? Então, dentro dessa palavra, a palavra de Deus diz assim, aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se nós, por exemplo, Judas, ele era um filho de empresário. Ele olhou para Jesus e viu em Jesus uma oportunidade. Para quê? Ganhar dinheiro. A oportunidade que você tem numa pessoa famosa, estar próximo dela, é você ganhar dinheiro com isso. Por que as pessoas tiram fotos, fazem likes, promovem todos esses vídeos? Por quê? Porque elas querem ganhar dinheiro. Judas viu em Jesus uma oportunidade para ganhar dinheiro.
Tanto é que depois ele se tornou alguém que fosse cuidar daquela parte financeira. Mas, biblicamente falando, foi Mateus que era publicano e cuidava da parte financeira. Porque Mateus ele tinha um poder financeiro bom, então ele custeava tudo em Jesus. Tudo que Jesus precisava era ele quem estava junto. Mas Judas, ele ia por fora fazendo aquele trabalho paralelo. Ou seja, eu quero ganhar dinheiro, quero ver nele uma oportunidade de eu enriquecer, porque eu sou filho de uma pessoa gananciosa. Logo, eu vou ser ganancioso também, eu vou querer dinheiro. Quando a gente observa no final, quando ele entrega Jesus, ele entrega por quanto? O que foi que chamou a atenção de Judas? Ele vendeu a informação dele. Então o interesse dele inicial e até o final era o mesmo. Só que Jesus recusou estar sentado junto com ele? Não. Jesus convidou ele para fazer parte, mesmo conhecendo quem era. Na última ceia o Senhor fala sobre isso. Um de vocês vai me trair. Os outros se manifestaram, sou eu, por acaso sou eu, por acaso sou eu. Quando Judas se manifesta, Jesus disse, você que sabe. Para os outros ele não falou, mas para ele falou. E depois a Bíblia diz que Jesus pega um bocado de pãozinho e molha no suco, no vinho, e entrega para Judas. E o símbolo de você molhar o pão molhado, significa traição. Jesus molha o pão, entrega para Judas, identificando quem seria o traidor. E Judas, depois recebida a mensagem, ele faz o quê? Ele cumpre com aquilo que estava escrito. Ele vai e vende a informação por 30 moedas de prata. E depois ele se arrepende, depois ele se enforca, tudo. Com aquele dinheiro é comprado um campo de sangue, é comprado um campo de um túmulo. E é feito um cemitério com aquele dinheiro. Então o interesse de Judas era esse. Então quando Jesus ele comenta com este homem, as raposas têm covis, ou seja, tem aonde se colocar. Tem uma pequena caverna, tem uma pequena casinha para entrar. As aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, se você se aproxima de Cristo com a intenção de enriquecer, saiba que não vai ser assim. Porque o Evangelho não é enriquecimento. E tem uma coisa que eu estou querendo falar, não tem nada a ver com o que eu estou pregando, mas vida louca no Evangelho não funciona. E o Espírito Santo de Deus colocou isso no meu coração para falar, não foi nessas palavras, porque Deus é muito prudente em tudo que Ele fala, mas vida louca é aquele que não tem raiz em igreja nenhuma, e sai falando do amor de Deus. Esse é o vida louca do Evangelho. Ele não tem raiz. Ele não tem cobertura, ele não tem alicerce. Agora presta bem atenção nisso, ele não tem cobertura, ele não tem alicerce. Quem é ele? É o vida louca. Ele está passando em vários lugares, está levando, está certo que as pedras vão clamar. De que maneira as pedras vão clamar? A pedra vai contar a história. Daqui 30, 40, 50 anos, o Jesus arrebatou a sua igreja, e essa igreja permanecer como está. Aqueles que ficarem, não quero que ninguém fique, mas que se converta, mas aqueles que ficarem, eles vão passar por esta porta, eles vão levantar essa porta, e vão dizer assim, ó, sabe, sobre esta pedra, o pastor Misa subiu, e aqui ele pregou o Evangelho, foi aqui que ele falou do amor de Deus, ao coração de toda essa vizinhança. Essa pedra vai contar história. E aonde você passou, por onde você passou, vai fazer a sua história. Amém? Então quando Jesus chama a atenção desse homem de que ele não tem onde reclinar a cabeça, o homem reclina da sua decisão. Porque primeiramente ele diz, eu vou seguir-te por onde o Senhor for.
Mas depois ele olha assim e fala, então quer dizer que se eu for, eu não vou ter bens materiais, quer dizer que eu não vou ter pão para comer, eu não vou ter nada. Mas só que nós estamos numa campanha na quarta-feira, diz que estou à porta bato, se você abrir a sua porta eu vou entrar e você abre você. Significa que é um ponto de decisão, porque Deus quer saber exatamente o que você quer da sua vida. Não que Ele não vai te dar pão, não que Ele não vai te dar prosperidade, não que Ele não vai te dar aquilo que você precisa, mas Ele precisa que você decide fielmente sobre o lado que você quer ficar. Se é do lado de Jesus ou se é do lado do mundo. Ele diz, não podeis servir a dois senhores, ou você bem serve a um, ou você bem serve ao outro. Aos dois você não pode, então é um ponto de decisão. Então esse homem, quando ouve isso, ele diz o quê? Ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. E esse enterraram meu pai, não significa que o pai dele tinha morrido. Significa que ele queria ficar perto do pai até o pai morrer. Então deixa eu fazer isso primeiro. Ou seja, tem muita gente querendo servir a Deus depois de aposentar. Se não consegue novo, velho cheio de dor vai conseguir. Eu completei 59 anos de idade, estou há 30 na caminhada. Hoje, eu não faço mais o que eu fazia há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, a gente ia em culto de segunda a domingo. De segunda a domingo. Todo dia, em algum lugar. Por isso que hoje a gente fala, gente, não é isso. Porque nós já fizemos tudo isso que o povo está fazendo, nós já fizemos tudo isso aí. Mas só que nós sempre tínhamos um ponto de retorno. Nós saímos, mas nós tínhamos um pastor. Nós tínhamos uma cobertura. Nós tínhamos a quem nós dávamos satisfação daquilo que nós estávamos fazendo. Aonde nós íamos. O que nós estávamos fazendo. Todos os dias a gente chegava, a gente se enchia e a gente se esvaziava. A gente se enchia, a gente se esvaziava. Mas a gente sempre tinha um ponto onde a gente tinha que voltar. É aqui que eu recarrego as minhas baterias. É aqui que o meu pastor fala comigo, ministra o meu coração. É daqui que ele me orienta se está certo o meu caminho, se eu não estou em rota de colisão, se eu não vou bater em alguma pedra, se eu não vou afundar. É aqui. Então nós precisamos disso nas nossas vidas. Essa pessoa, ele disse assim, olha, eu vou primeiro enterrar meu pai, então você sabe quando seu pai vai morrer? Não, mas eu vou ficar cuidando dele. A obra de Deus não é isso. A obra de Deus é renúncia. É por isso que em 2010, quando Deus falou para mim assim, sai do seu trabalho, eu tive que renunciar à vida que eu gostaria de estar vivendo, para viver a vida que Deus queria que eu vivesse. Que uma coisa é você ir lá, já falei sobre isso esses dias, uma coisa é você ir lá no supermercado e você comprar o que você quer. Outra coisa é você esperar em Deus que alguém vá lá, tocado pelo Espírito Santo de Deus, compre aquilo que você precisa e leve até você. É diferente. E eu, até 2010, eu era muito isso. Era eu que cuidava de tudo, e eu achava que eu conseguia tudo. E Deus, ele falou, não é assim. Agora eu quero que você faça diferente. E quando você abre mão disso, você renuncia essa vida, você passa a viver a vida que Cristo quer que você viva. Como disse o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, as coisas precisam ser diferentes. Só que ele quer morar só dentro do coração do pastor? Não, ele quer fazer morada dentro do coração de cada um. De cada um. Para ver o nome dele ser glorificado na vida de cada pessoa. Mas é momento de nós decidirmos. Se a vida é feita de escolhas, a Bruna, ela veio movida pelo Espírito Santo, porém, ela teve que tomar uma decisão.
Não é isso? Teve que tomar uma decisão. Entre 700 igrejas que tem em Carapicuíba, ela escolheu nós. Amém? Agora vamos seguir em frente. Né, irmã Vilma? Nós estávamos em 3, agora estamos em 4. Está subindo. Isso que é importante. Não diminuiu em um ano, porque só tinha 3. Não diminuiu. Nos tornamos firmes e agora já somos em 4. E o Senhor diz o que? Para quem permanece, para quem prevalece, para quem persiste. Se bater, vai abrir. Se pedir, vai receber. Louvado seja Deus por isso. É uma regra. Se é regra, vamos viver a regra que o Senhor estabeleceu para nós. Então é um momento de decisão. Eu decidi servir a Cristo. Então quem quiser beber, beba. Quem quiser fumar, fuma. Paciência. Agora quem quiser comer bife, coma também, ué. Qual o problema? Na verdade, bife é bom? Bife é muito bom, não é? Ela não gosta muito de carne. Oh, então, Deus abençoe. Gosta bastante de ovo, não, né? Ovo e frango. Ovo. Mas é isso. Cada um faz as suas escolhas, né? Eu, uma vez ministrando aqui, não sei se era para o batismo, mas eu falei assim para o pessoal, né? Falei, você sabe quantos restaurantes tem em São Paulo, em todo o estado de São Paulo? São mais de 3.000 restaurantes. E lá você pode comer o que você quiser. Mas pode comer à vontade, coma mesmo. Aí eu disse para eles assim, só tem uma coisa que você pode fazer lá fora, que você não pode fazer aqui dentro, mas o povo tem esse hábito. Vai lá no restaurante, come lá no restaurante e passa mal aonde? Em casa. Eu falei, assim são as igrejas. Você tem várias igrejas para você ir comer o que você quiser. Eu só não aceito você vir vomitar no meu tapete para eu limpar. Não é justo isso. Você comeu lá, passou mal lá, vomita lá. Se você passar mal aqui, vomita aqui. Não vai comer lá fora, depois vir vomitar aqui para me limpar. Aí eu falei, aí não, né? Mas glória a Deus, são escolhas, né? Restaurantes, igrejas, cinemas. Ninguém vai lá no cinema pagar para assistir um filme que não gosta. Não é verdade? Todo mundo vai lá e paga para assistir um filme que gosta, que quer assistir. Escolhas. Eu prefiro assistir sem pagar. Amém? São escolhas. Vida que segue. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos, enterrados os mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Eu não sei, eu sei que eu sou pastor, não sou missionário, nem sou evangelista, porque eu descobri isso no seminário. Eu tenho essa apostila em casa, que através dessa apostila eu consegui identificar qual era o meu chamado, na minha pessoa, em como eu era. Então eu não me aventurei em nada de fora disso, porque eu sei qual é o meu chamado. Então quando ele diz assim, deixa-me primeiro despedir dos que estão na minha casa, por que eu não sou evangelista? Porque eu não consigo ficar longe da minha família. Isso vai me prejudicar. Então, se você vai fazer uma obra, e se você é um evangelista, se você é um pregador que precisa viajar muito para deixar a sua casa, você não pode ter esse sentimento. Se você tiver esse sentimento, quando você estiver lá, você vai sofrer. Amém? Para eu aceitar Jesus, foi em Mato Grosso. Já foi quase a morte. 24 horas. Era só pegar o ônibus de volta. Fiquei lá 30 dias, mas foi um sofrimento. 24 horas. Eu não suportava a dor da distância. Que coisa maluca isso. Falei, eu não sirvo para isso.
Meu pai, ele fez isso há 50 anos. Ele viajou, pregou o evangelho no Brasil inteiro, fez a obra de Deus e deixou nós tranquilos, sem dor na alma. Minha mãe cuidando da gente e fazia, mas quando ele chegou a ficar 3 meses fora, quando ele chegava ele resolvia toda a parte financeira, resolvia tudo, mas a gente via sempre meu pai arrumando mala e viajando, arrumando mala e viajando, arrumando mala e viajando. Ele não era preso. Se você sentar com a Néia e falar para ela assim, que hora que o Misa dorme se não tiver um filho em casa? Agora olha a Néia. A Néia, 8 horas, 9 horas da noite, ela já está dormindo. Os filhos vão chegar às vezes 1, 2, 3 horas da manhã. E eu não durmo enquanto o filho não chega. Você acha que um homem desse vai poder fazer uma viagem para ficar longe da família? Vai passar mal, vai morrer do coração. Então nós precisamos identificar isso na nossa vida. Qual é o nosso chamado? Para a gente não ficar aventurando naquilo que, será que é isso, será que é aquilo? Não, vamos buscar com convicção. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? A Bruna chega com 10 anos de experiência no Ministério Infantil. Quem é que fica 10 anos de experiência no Ministério Infantil se não é do Ministério Infantil? Você? Não, eu escutei. Se eu escutei, já é o problema para você. Eu escutando é o problema, não é as crianças. Então, é bênção. Então, por que uma pessoa fica? Porque esse é o chamado. Não adianta vamos aventurar em outra situação que não vai alcançar. Não vai adiantar. Vamos colocar para cantar. Não vai adiantar. Você tem que colocar naquilo que é. E nós ministramos pessoas que estiveram junto com a gente aqui, que eu fui lá, batizei eles. Nem eles sabiam o que eles queriam. E Deus ministrou no meu coração o que era para cada um fazer. E nenhum deles atropelou o seu chamado. Por quê? Porque cada um estava dentro do seu propósito. Amém? Então nós precisamos entender isso na nossa vida. O que é que Deus tem para nós? Se a nossa vida é de escolhas, escolher o que Deus tem, não aquilo que a gente quer, não aquilo que a gente acha. Deus me chamou como profeta. O que é um profeta? Primeira coisa, o profeta ele respeita o que está escrito aqui. Ele não passa por cima do que está escrito aqui. Ele não pode reescrever uma Bíblia. E uma coisa que eu já falei muito aqui na igreja, a Bruna não me ouviu falar isso ainda, mas eu vou falar. Toda profecia que vem de fora para o seu ouvido, se não nasceu dentro do seu coração, eu posso afirmar para você, isso não é de Deus. Por quê? Porque Deus ele precisa testificar no seu coração aquilo que Ele já falou para você. Então quando a pessoa falar algo para você, você já recebeu de Deus esse sinal. Porque nós vivemos isso, e vivemos muito isso, daquela profeta vir dizer para mim o que eu tinha que fazer. Aí eu dizia assim, mas quem é ela para dizer para mim o que eu tenho que fazer? E eu descobri que Deus não fala comigo no assim eis que te digo. Quando chega uma profeta para falar alguma coisa para mim, eu já fico esperto, porque Deus só fala comigo aqui, ó. E já teve pessoas que entraram aqui dentro e falaram, pastor, o Senhor mandou o senhor ler em tal lugar. E eu vou lá e leio, e Deus ministra o meu coração dentro daquela palavra. Então, com Moisés, Deus falou pessoalmente. E teve pessoas que acharam ruim isso. E tem pessoas que Deus fala diferente. Agora, como é que você vai entregar a sua vida na mão de pessoas que você nem conhece? Ou se conhece, qual é a vida que a pessoa leva? Ora, a gente tem que avaliar. Porque se você está me ouvindo pregar, você conhece a minha vida, você conhece a minha história. E você sabe daquilo que eu estou falando, se é verdade, se é mentira, o que eu estou inventando. Agora você imagina uma pessoa de fora que você nem conhece, vem dizer para você o que você tem que fazer. Hoje em dia tem pessoas dizendo, separa do marido.
Aí quando você vê, 2, 3 anos depois, está aquela pessoa que falou para separar, casada com o homem. Entra nesses barquinhos aí que você vai ver. Tem muita coisa acontecendo. A gente é que não tem notícia, porque essas coisas não se anunciam. Amém? O filho, não despreza o filho, não despreza. O Senhor ele falou assim: deixará o homem pai e mãe, deixará a mulher pai e mãe, se unirá ao seu marido e à sua esposa, ponto final. E os dois serão uma família. Então segue o fluxo, vai seguir a vida, não é verdade? Segue a vida em nome de Jesus Cristo. Não deixe que as pessoas venham falar sobre nós, amém? Que cada um de nós peguemos a nossa família, os nossos filhos, como disse o Senhor Jesus Cristo, olhando para Jerusalém: quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas. Então ajunta os filhos tudo debaixo das asas, cuida deles, abraça eles, ora junto com eles, ministra o coração deles, para que eles cresçam na graça e no conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Amém? E depois o Senhor Jesus ainda diz no verso 62: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Ou seja, nós não podemos seguir a Cristo e lá na frente olhar para trás e se arrepender e ter que voltar. Uma decisão tomada hoje é uma decisão até o fim. Amém? Se nós olharmos os 3 exemplos, cada um deles tem uma circunstância. E o Senhor Jesus Cristo, no final, ele afirma que aquele que põe a mão no arado, aquele que pôs a mão no arado, ele não pode olhar para trás. E se o arado ele tinha uma linha reta, porque enquanto você está no arado olhando para frente, você está em linha reta. Se olhou para trás, faz curva, né? E a plantação que você vai fazer depois vai fazer curva também. Então quem tem posto a mão no arado, quem se colocou para servir a Cristo, vai até o fim. Foi isso que meu pai me disse lá em Mato Grosso. Quando eu cheguei lá junto com ele, já querendo voltar para trás, ele disse: quem vem comigo, volta comigo. Ou seja, você veio comigo, só vai embora quando eu for. Se nós servirmos a Cristo, nós só vamos sair quando formos arrebatados, quando terminar a carreira, quando o Senhor Jesus Cristo nos abraçar e nos recolher, quando Ele disser: vamos embora para casa. Enquanto isso, nós vamos ir até o final. Daqui para frente vai surgir muito mais coisas. Vocês estão vendo essas imagens que estão aparecendo no céu? Vocês acham que isso daí é espiritual? Isso é a NASA, gente. É a NASA que mandou holograma lá para o espaço, e ele fica fazendo esse sinalzinho para quando Jesus arrebatar a igreja, eles ficarem julgando, porque o esquema é que vai aparecer uma imagem de Cristo. Essa imagem vai transmitir uma voz para que toda a humanidade, para que todo mundo reconheça o anticristo como Senhor, que foi Ele que mandou. Está tudo programado lá em cima. O chip já está pronto, já está tudo esquematizado, mas só que ninguém sabe nem o dia e nem a hora que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Então, nenhum acontecimento vai preceder ou vai anteceder a vinda de Jesus. Então, eles precisam que Jesus busque a sua igreja. E se Jesus buscar a sua igreja, problema deles, porque nós vamos estar com Cristo. Amém? Quem crê nisso? Eu não sei, eu acho que é para a gente sorrir, né? Ficar feliz, né? Nós vamos estar com Cristo, e eles que lutem. Eles escolheram, são escolhas.
Eu quero que meus filhos estejam tudo junto com a gente no arrebatamento. Eu quero que todos estejam. Mas e se eles não escolherem? Que tristeza. Já imaginou Jesus volta agora? Fica só a roupa aqui em cima do púlpito, cai o microfone. Coisa linda. E ó, fica só a roupa. E a igreja que não fecha, ninguém passa para fechar a igreja, ninguém fecha. O que aconteceu? Chega aqui só as roupas. Quem quiser ficar com o computador pode ficar, quem quiser ficar com o celular pode ficar. Quem quiser pegar a chave do carro, fica à vontade. Porque lá na glória nós não vamos precisar de nada disso. Amém? Mas enquanto isso não acontece, eles vão criando um monte de coisa que é para convencer. E a batalha está aqui, ó, na mente das pessoas. Toda essa batalha está na mente. Amém? Que nós sejamos daqueles que não recuam, mas que vamos até o final. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos evitar atritos desnecessários, discussões desnecessárias sobre religiões, sobre qualquer outra coisa. Porque o diabo ele gosta de trabalhar nisso, nessas discussões desnecessárias. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus em nós. Como nós falamos no domingo passado, o amor constrange. O amor é que constrange. O amor de Cristo é que nos constrange. Então, o amor é que muda tudo. Então, não é as palavras que a gente lança, porque assim diz a Bíblia, que é verdade, que está escrito na Bíblia, mas é a forma como nós tratamos. Porque Jesus, todas as pessoas que chegavam perto deles, independente da circunstância, Jesus abraçava, cuidava e despedia. Abraçava, cuidava e despedia. Abraçava, curava e despedia. Fazia uma obra tremenda. Então as pessoas, quando olham para a gente, elas esperam isso. E quando tem pessoas que eu já falei sobre isso, elas querem fazer do trabalho uma igreja. Não faça isso. Convide para a igreja. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer o trabalho. Só lança aquela palavrinha que você sabe que vai entrar na veia e depois vai subir para a cabeça, depois vai fazer uma bagunça lá. Só isso. Não lute, não fique degladiando, não busque esses embates, porque isso vai ser desnecessário. É aí que o inimigo trabalha e acaba prevalecendo. Ele quer discutir sobre o assunto. Jesus não se discute, ele está muito acima de tudo isso. Muito acima. Ele é Deus. Ele é o meu e o seu Salvador. Ele é o meu e o seu libertador. Ele é o meu e o seu transformador da nossa vida e da nossa história. Ele está muito acima. Então, aquele que está acima, a gente precisa tratar ele como realmente ele é. Está acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero, Pai amado, apresentar a Ti as nossas vidas. Que diante de todas as escolhas, ó Pai, nós escolhemos estar na Tua presença, escolhemos estar aqui, Pai. Obrigado por esta manhã. Neste momento participaremos da ceia, Pai. Senhor amado, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas iniquidades, as palavras que proferimos que não foi do Teu agrado, os pensamentos que nós projetamos na nossa mente que não foi do Teu agrado, os olhos que voltamos, Senhor amado, para situações ou circunstâncias que não foram do Teu agrado. Pai amado, se nós queremos avivamento em nossas vidas, ele começa por arrependimento, e arrependimento significa: prometo não fazer de novo, Senhor amado, não seguir o mesmo processo, e todos os dias e toda santa
Santa Ceia fazer a mesma situação, mas fazer uma vez, Pai, de uma vez por todas, para que o Teu nome sobre nós seja glorificado. Nos abençoa, Senhor amado, neste momento, se faz presente sobre as nossas vidas, glorifica, Senhor amado, o Teu nome sobre nós, Senhor amado, que a Tua glória seja manifesta sobre as nossas vidas, sobre este lugar, de uma forma toda especial, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.